Deve ter visto em vários lugares, né? Eu achei super interessante a gente colocar essa imagem, eu colocar essa imagem para vocês nesse momento, porque mostra o quanto o biomédico, neste caso, a biomédica, as biomédicas, né, estão interagindo e demonstrando o seu papel nesta pandemia, tá? Então, como vocês sabem, a Jaqueline, a doutora Jaqueline, logicamente, biomédica também, pesquisadora do Instituto Adolfo Lutz, né, uma das nossas pesquisadoras, vamos dizer assim, uma das biomédicas que estão sendo mais bem avaliadas, demonstradas atualmente, né, logicamente existem várias outras e vários outros biomédicos também, né, mas essa é o que está no ápice agora, nesse momento. Eu não podia deixar de falar dela e da sua equipe, logicamente. Existe uma médica coordenando a equipe, né, mas ela também faz parte, e ela, então, está encabeçando o projeto do CAD, né, que ele faz toda essa parte de avaliação de arbovírus. Os arbovírus, então, zika, dengue, chikungunya, febre amarela, e aí, a partir desses estudos que ela vem fazendo com a parceria de universidades internacionais, elas conseguiram, então, né, quantificar o genoma, designar o genoma do coronavírus em 48 horas. Então, é uma coisa, assim, que a gente acaba se perguntando, né, nossa, como foi isso, como que isso aconteceu no Brasil? Sim, nós temos uma pesquisa muito boa aqui no Brasil, ela de fato funciona. Temos algumas dificuldades? Temos, mas a gente faz dar certo. E aí que entra a biomedicina, tá? Então, essa é a ideia da palestra de hoje, tá bem? Deixa eu pegar aqui. Então, aqui eu trouxe a reportagem, essa reportagem foi publicada, então, no CRBM Quinta Região, que é lá na região do Rio Grande do Sul, tá, região sul, e aqui, então, mostra o destaque, então, da nossa querida biomédica Jaqueline, tá, e toda a sua equipe, que fizeram, então, essa parceria com a FAPESP, o CAD também, e todo o projeto, então, de avaliação do Zika e afins, tá, que eu estava contando para vocês. Então, eu achei que isso seria muito importante para trazer para vocês, para mostrar que o biomédico, ele está tomando o seu local. Ele demonstra sua necessidade de aparecimento, da sua presença no mercado de trabalho. Aqui eu trouxe uma vertente que é a pesquisa, né? Então, quando a biomedicina nasceu, digamos assim, quando ela foi criada, desenvolvida, é um dos cursos da saúde mais jovens que a gente tem. Tá? Então, um dos cursos que está evoluindo ainda, tem muita coisa ainda para acontecer ao longo do histórico da biomedicina. Mas, mesmo que nós estejamos ainda evoluindo, nós somos um curso com mais de 30 habilitações, ou seja, sendo biomédico, a gente pode escolher dentre 30 e poucas especialidades. Então, isso é muito interessante. Então, a gente vai para uma formação básica que nos leva ao desenvolvimento do pensamento crítico da pesquisa, tá? Que vai nos fornecer, então, subsídios para que a gente consiga entrar numa universidade para pesquisar, tá? E isso em várias áreas, tá? Então, professora, mas eu não estou muito afim de falar de coronavírus, chega de coronavírus, eu vejo na televisão todo dia. Ok, a gente vê na televisão todo dia, cansa, todo mundo cansa, tá? Mas eu acho que a gente tem que entrar em contato com isso nesse momento, na hora de escolher a nossa profissão. Tá? A gente tem que pensar o seguinte, hoje nós estamos neste mercado, este é o patamar, e é isso que eu trouxe para vocês, tá? Tá tranquilo? Tá todo mundo me acompanhando? Como é que tá? Quer que eu vá mais devagar? Quer que eu vá mais rápido? Tá ok? Como é que tá para vocês? Beleza, beleza. Então, vamos seguindo. Aqui, então, ó. Seguindo em frente, o profissional biomédico, como eu falei para vocês, ótimo, pessoal, obrigada pelo feedback. O profissional biomédico, então, o que demonstrou a partir dessa quarentena, né? A partir desta pandemia. Então, ele se mostrou engajado, como vocês podem ver aqui, então, vários profissionais se uniram para fazer, então, algumas interações com as pessoas, lives no Instagram, então, as redes sociais, gente, são o nosso foco nesse momento, então, muita coisa vem mudando, né? Então, a gente teve que se adaptar também, né? Essa parte de vocês estarem agora participando de uma feira de profissões,
refeições nas suas casas, né? Então, essa parte de a gente ter interação direta com você, sem que nós estejamos expostos ao vírus, isso foi muito interessante. E essa tecnologia, então, é muito importante para a gente. Então, o biomédico, ele continuou engajado em cima deste ponto, tá? Outros pontos importantes, sempre atualizado. Então, a gente tem interações diretamente com as atualizações que vêm da Organização Mundial da Saúde, o quanto a gente precisa evoluir, o quanto a gente precisa aprender para chegar num lugar. Né? Então, aqui eu trouxe algumas imagens de palestras que foram veiculadas também, e outros que foram apenas veiculados na forma de folhetos ou panfletos não virtuais, no caso, não presenciais. Então, a gente sempre se mantém atualizado, muitas vezes, então, nós fomos requisitados para voltar, então, ao treinamento, para que a gente possa, então, lidar com essa situação da melhor forma possível. Então, a gente se manteve atualizado, então isso é muito importante, porque na área da saúde, principalmente. Então, como vocês percebem, muitas coisas mudam da noite para o dia. Né? Então, hoje a gente sabe, ontem a gente sabia que máscara não servia para nada, né? Máscara de pano. Hoje a gente já sabe que tem uma certa proteção, pequena, mas tem. Então, é a partir daí, dessa atualização que a gente vai vendo. A área da saúde é sempre assim. Então, as novas tecnologias vão surgindo e nós estamos sempre à frente. Então, a gente se forma, tem uma formação, é biomédico? É biomédico. Porém, a gente tem que sempre se manter atualizado. Então, a gente pensa, professor, eu quero me formar para depois eu não ter que estudar mais. Sinto muito lhe dizer que a realidade não é bem essa, né? Então, a gente tem que estudar o tempo todo. Eu, então, sou mestre e doutora em bioquímica e pós-doutora em biologia vascular. Então, a gente aprende muito, nunca para de ensinar, nunca para de aprender. Então, é o tempo todo, tá? E a gente acaba se tornando, então, de acordo com essa visualização que a gente tem do nosso mundo atual, nós somos a cada vez um profissional cada vez mais importante, né? Porque é um profissional que abrange muitas áreas. Então, não só na área da pesquisa, que é que eu comecei, que eu achei que era muito importante a gente relembrar essa situação, né? Então, é importante, a gente vem sendo importante neste campo, que é o campo para qual o curso foi criado, ele foi pensado e desenvolvido nisso. Eu preciso ter um profissional que tenha capacidade de entrar dentro de uma universidade e pesquisar. É para isso que o biomédico foi criado. Porém, como eu já expliquei, muitas áreas vêm pela frente. Tá? E aqui estão elas, as áreas de atuação. Então, as mais comuns que a gente conhece, então, análises clínicas, hematologia, a gente tem, então, coleta, reprodução humana assistida, que o pessoal fala muito, parte de indústria, então, o desenvolvimento de novos produtos para esta área, gente, que a gente está acontecendo na pandemia. Poxa, como assim, professora? Existem outros pesquisadores em startups, por exemplo, que desenvolvem produtos para ser novos EPIs, que podem ser reutilizados e não descartados. Então, aí está um ponto da gente pensar nessa parte de indústria, de desenvolvimento, tá? Logicamente que a gente vai ter na pesquisa também, na parte de desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de medicamentos, então isso o biomédico também trabalha. Professora, eu não gosto muito dessa área. Tem outras áreas mais legais que eu possa me interagir? Temos. Então, nós podemos ter perfusão extracorpórea, tá? Então, teve uma época que era muito requisitado o profissional biomédico para isso. Então, para quem nunca ouviu falar, é quando a gente necessita perfundir o sangue do paciente fora do seu corpo oxigenando, né? Para que ele possa ser, então, operado de uma forma mais controlada, digamos assim. Então, nós temos farmacologia, bromatologia. O que é bromatologia, professora? Análise de alimentos. Então, podemos analisar esses alimentos de uma forma, por exemplo, macroscópica ou microscópica, analisando micro-organismos. Então, é uma área muito importante. Sanitarista, então, vamos pensar o seguinte, a gente tem lá as UPAs, né, perto da nossa casa, né, já ouviram falar, né, daquela equipe de saúde da família, certo? Então, a equipe de saúde da família, ela foi desenvolvida justamente para que a gente entre na casa das pessoas e desenvolva um trabalho com elas. Para quê? Para que elas não sobrecarreguem o sistema. Então, essa parte de toda a relação envolvida com a sanitarismo é muito importante. Pensem hoje,
na nossa pandemia, o quanto isso seria importante se a gente pudesse lidar com essa forma sanitarista, ou seja, dizer para as pessoas qual é a necessidade de usar máscara, a necessidade de lavar as mãos, logicamente, salva as necessidades de cada região, né? Então, não posso falar que é uma coisa super vislumbrada, assim, não. Eu tenho essa ideia de que cada região tem as suas dificuldades, né? E aqui temos também a pesquisa, citologia oncótica, parasito, hematologia, análises ambientais, quem gosta bastante de análises ambientais, toxicologia, a parte forense, que o pessoal gosta muito, né, que está sempre em alta, nunca decai, então isso está bem crescente também, e a parte da docência. Eu, por mais que eu tenha passado em torno de 10 anos, mais ou menos, na pesquisa, né, eu voltei agora para a docência, eu voltei para dentro de uma sala de aula, né, pensei, nossa, por que coisa e tal, mas é uma coisa que é muito interessante lidar com os alunos, né, ver o quanto a gente consegue engajá-los, então é uma coisa que a gente pode pensar também, professora, eu não gosto, não é a minha área, não tem problema, olha quantas áreas vocês têm aqui para escolher, tá? Então, vocês têm que pensar isso. Legal, biomedicina, temos muitas áreas. Vamos pensar em aprender o básico no começo e depois a gente abre o leque, tá? Essa é a ideia, para a gente partir daí, tá? Voltando para todas as áreas que a gente tinha, né, que eu comecei lá falando da nossa pesquisadora biomédica mais famosa, digamos assim, atualmente, a Jaqueline, a doutora Jaqueline, né, então as áreas que estão sendo abrangidas agora na pandemia, nós temos as análises moleculares, que foram utilizadas justamente para o sequenciamento do vírus, né, muito importante a parte de biotecnologia que foi envolvida nesse processo, sem contar também que a gente tem que pensar no diagnóstico. O diagnóstico vocês ouvem na televisão o tempo todo, né? PCR, é sorologia para lá, é IgM, é IgG, é um monte de nomezinho que a gente acaba, né, se perguntando o que a gente está fazendo aqui. Então, PCR, só para a gente falar bem por cima, assim, que eu tenho uma amiga minha que fala, né, que é professora também, ela comenta assim, gente, dá dó dos jornalistas explicando a PCR, né? Então, a PCR é a reação em cadeia da polimerase, uma enzima super importante, né, para a replicação do nosso material genético. Então, a gente, a partir dela, começa a analisar o aparecimento, né, a presença do material de RNA viral no paciente. Então, é uma técnica de diagnóstico que a gente tem, é muito utilizada, ela só foi trazida agora, vamos dizer assim, à tona na mídia, né? Mas ela sempre foi muito utilizada para análise de vírus em geral. Então, febre amarela, zika, dengue, chikungunya é a técnica, então, de escolha para sempre quando há, então, infecção recente. A biomedicina, então, na pesquisa científica, que a gente acabou de falar, então não podemos esquecer, né, que é uma parte muito importante, e também a biomedicina da imaginologia. Então, pensem o seguinte, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né, sobre as alterações pulmonares que os indivíduos, né, são acometidos a partir do momento que tem o desenvolvimento de caso grave de Covid. Então, o biomédico, né, ele simplesmente, ele começa a participar dessa área, né, fazendo, então, os exames de imagem. Então, ele participa também. Então, não só essas duas áreas, que são a pesquisa e a análise molecular, que estão interligadas, não diretamente, mas também indiretamente, vemos com a imaginologia, onde o profissional está no campo, diretamente em contato com o paciente. Tá? Então, isso também é uma parte importante de a gente se pensar. E aí nós temos também a patologia clínica, que interliga com análises moleculares. Então, as análises clínicas, né, então a gente vem analisando lá aquele hemograma, né, que a gente vai fazer, que a gente gosta, né, o médico pede para a gente hemograma, glicemia, né, pede para a gente fazer outro tipo de análise, por exemplo, a própria sorologia, que a gente fala, né, os marcadores sorológicos, como a imunoglobulina M, a imunoglobulina G, que são imunoglobulinas, ou seja, anticorpos provenientes da infecção do coronavírus, então o biomédico parte desta frente para análise também. Então, a gente percebe que aqui só se tem 4 campos básicos, tá? Que a gente tem muitos outros campos importantes para o biomédico trabalhar também, tá?
Então, o que a gente vê dentro, né, dessas partes, desses pontos? Ah, ótimo, só ótima pergunta. A Laura fez assim, ó. Nas áreas de atuação é incluído neurologia, o que faz nessa área? A neurologia especificamente, não, Laura, mas a imagenologia poderia entrar sim na análise neurológica, tá? Porque quem faz análise, por exemplo, assim, na neurologia especificamente, é um neurologista, tá? Quando a gente pensa em ajudar, auxiliar nesse processo, então a gente entra na área de imagem. Se a gente quisesse fazer algum diagnóstico, por exemplo, em relação a fármacos, ou também analisar qual a probabilidade de ser atacado, né? Que a gente descobriu, os pesquisadores descobriram que o coronavírus interage com neurônios, por exemplo. Aí a gente entra na pesquisa. Então, o biomédico pode trabalhar na área de neurologia, mas mais voltado para a pesquisa, não como uma área de atuação de trabalho. Certo, Laura? Beleza. Então, aqui, ó, das análises moleculares, eu trouxe para vocês umas imagens aqui mais ou menos simples, né, para a gente se lembrar da nossa amiga ovelha Dolly. Então, acho que vocês não lembram muito, mas existiram pesquisadores que conseguiram criar órgãos, então, em outros animais, né? Então, nas análises moleculares, então, entra a biologia molecular, que entra o diagnóstico, aquele que eu falei para vocês, pela PCR, por exemplo, e também nós temos a biotecnologia, né, envolvida com isso. A biotecnologia, a gente nos permite, por exemplo, criar a ovelha Dolly, os clones. Não só clones, vamos pensar o seguinte, uma coisa muito simples, né? Então, alguém aqui deve conhecer ou é algum diabético, né? Uma pessoa com diabetes. Então, vocês que convivem, conhecem essa doença, sabem que alguns pacientes necessitam da introdução da insulina, né? Então, essa insulina, como vocês já devem bem saber, algumas insulinas têm ação ultra rápida, algumas ação lenta e algumas ação intermediária. A biotecnologia trabalha em cima dessas alterações da própria insulina, que é um hormônio que a gente mesmo produz, mas o diabético pode parar de produzir ou ter dificuldade na produção, e a gente desenvolve isso dentro do laboratório para que nós tenhamos maior possibilidades. Então, aquele indivíduo que come, sei lá, um boi pela manhã, né, pode tomar insulina ultra rápida, que daí logo vai baixar a glicemia, que é a concentração da glicose no sangue. Então, é nisso que a gente tem que pensar também. Logicamente, aqui eu estou falando produtos finais, né? Então, eu falo a insulina ultra rápida, eu falo para vocês o clone, né? Um monte de coisas, mas esses são anos de pesquisa, né? Anos de estudo para a gente chegar nesses produtos finais. Porém, são áreas interessantes de atuação também, tá? A bioengenharia, então, a partir da bioengenharia, a gente pode fazer síntese de moléculas, né, usando o DNA, então a gente pode, por exemplo, verificar se aquele cachorro que eu botei ali é mesmo um cachorro, ficamos à dúvida, né? E também diagnóstico com o uso do DNA, que é o que eu estava falando para vocês, pela PCR, por exemplo, ou até mesmo pelo sequenciamento, que é o que foi feito, então, pela Jaqueline, lá no comecinho da nossa palestra. Tá? Então, vejam, eu estou trazendo aqui umas coisas bem pontuais, mas eu espero que vocês consigam vislumbrar aonde a gente consegue abrir esse leque, tá? Nas análises clínicas, então, também chamada de patologia clínica, depende de quando, aonde vocês vão pesquisar, tá? Então, nós, biomédicos, participamos desde a coleta do material, vamos pensar o seguinte, que material, professora? N materiais, tá? Então, urina, sangue, professora, não gosta dessas coisas aí, não, professora. Não tem problema, existem outras áreas bem interessantes também, tá? Dá para fazer os exames, a interpretação de exames também já é papel do biomédico atualmente, pode emitir laudos e pareceres referente a estes exames, tá? Ver se sempre o histórico do paciente, ver se aquele resultado combina com o histórico do paciente. Então, tudo isso é interessante a gente buscar essas informações, tá? Além disso, professora, eu não gosto de sangue, eu não gosto de coisa, eu não gosto disso. Eu gosto mais da papelada. Professora, tem área para mim na biomedicina? Tem. Tem área nas análises clínicas, isso pode ser um administrador e um gerenciador, tá? Existem, hoje em dia, este papel do administrador hospitalar, do gerenciador hospitalar, gente, é muito importante, tá, professora? Mas eu posso ali fazer um cursinho, um cursinho técnico de administração de hospitais, tá tudo resolvido. Tudo resolvido não está, tá? Então, hoje em dia, o que a gente costuma dizer é que uma graduação, gente, é um pré-requisito para um bom emprego.
tá? Antigamente, era alguma coisa, nossa, tu tem uma graduação. Hoje, não. Hoje, tu tem uma graduação. Que bom. Você e a torcida do Corinthians, do Flamengo, todas as torcidas que vocês quiserem, para não brigar. Do Palmeiras, pronto, para não brigar, tá? Então, a gente precisa entender que a gente tem que escolher bem essa graduação para que ele nos leve às áreas que a gente tem mais interesse e mais afinidade, tá? Então, espero que estar ajudando vocês a esse processo. Aqui temos também a área de imaginologia. Então, aqui entramos também a pergunta da Laura, que ela comentou, né? Então, professora, sem som, deixa eu ver. E agora, vocês estão me ouvindo? Beleza, qualquer coisa a gente pode falar de novo. Ok, obrigada, gente. Deixa eu só voltar aqui. Tá. Se vocês me veem bem, é porque eu não me enxergo. Sibeli, quem sabe tu tenta sair e entrar de novo, pode ser isso. Tá bom, querida? Então vamos lá, vamos continuando. Seguinte, na imaginologia, então, a gente entra lá na pergunta da nossa amiga Laura, né? Então, aqui a gente já tem a imagem até com o cérebro, parece que a gente é um transmimento de pensação, né? Então, a gente pode trabalhar o biomédico, né? Fazendo ultrassonografia, ressonância nuclear, magnética também, e alguns outros, né? Excluindo laudo. Nesta área, né? Vocês viram que na patologia clínica a gente pode laudar. Aqui na imaginologia, não. Então, a gente faz o exame, quem lauda é o médico. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que entender, que nós temos papéis diferentes, distintos e necessidade de outros profissionais para nos acompanhar, tá? Luísa, quem sabe tenta sair e entrar de novo, querida. Às vezes dá sobrecarga mesmo, tá? E aqui na radiologia, então, a gente pode fazer também exames de imagem, como vocês podem verificar aqui na imagem, né, dos dedinhos, né, como diria a nossa querida amiga Eliana, não sei se vocês são da época da Eliana, mas a gente vai ter, então, a gente não vai interpretar, a gente faz o exame, como eu expliquei para vocês, mas a interpretação, então, é do médico, tá? Então, esses são os pontos importantes aqui que a gente tem que se lembrar. Então, cada profissão aqui tem o seu papel. Vamos pensar o seguinte, o que eu gosto de falar para os meus alunos, né? A gente tem muito aquela visão, né? O biomédico é melhor, o farmacêutico é melhor, não sei o que é melhor. Não, gente, todos têm o seu papel importante e fundamental dentro da área da saúde, tá? Então, eu estou aqui para promover o que a biomedicina faz, sim, mas eu não posso falar mal dos outros cursos, jamais, tá? Porque nós somos complementares. E aqui nós temos demais habilitações, todas as que a gente já viu lá na outra imagem, né? Então, nós vamos ter a docência, a pesquisa. Então, isso para mim, vamos dizer assim, é um tanto quanto. Eu posso puxando a sardinha, né? Puxando a brasa para minha sardinha, porque são as áreas que eu mais atuei atualmente, né? Nós temos também a parte da indústria. Então, só para lembrar o seguinte: a parte da docência e da pesquisa, elas estão bastante interligadas, tá? A pesquisa, então, como eu expliquei para vocês, é uma coisa. Adorei a pergunta, Yasmin. É o seguinte: para perito criminal, tá? Então, a gente faz de base uma graduação, que pode ser a biomedicina, tá? Nós vamos aprender, então, todas as análises toxicológicas, análises forenses, nós aprendemos. Só que, para ser um perito criminal trabalhando na Polícia Federal, precisa, então, fazer um concurso obrigatoriamente, tá? Nós saímos daqui preparados com a base, porém, o treinamento é só a partir dessa aprovação do concurso. Então, dentro do concurso que é treinado o profissional para ser um perito criminal, não existe um curso específico que te dá a habilitação de perito criminal. Certo, Yasmin? Sim, Luísa. Para se especializar em estética, precisa fazer uma pós-graduação. Então, como eu falei, a parte de manuseamento básico dos pacientes, né, é uma coisa que a gente já traz da faculdade. Mas, obrigatoriamente, para exercer, né, ser biomédico esteta, por exemplo, é necessário que se faça uma pós-graduação. Senão, o conselho não aprova. Certinho, Luísa e Yasmin? Alguma dúvida ainda? Beleza, meninas. Estou gostando de ver essa interação. Adoro, assim, interação direta. Legal.
Geneticista, adorei a pergunta, Beatriz. Para ser um geneticista, então aí a gente entra mais na área de pesquisa, tá? A gente vai fazendo, a gente faz a graduação e depois busca, né, fazer um mestrado, fazer um doutorado dentro da área de genética. E isso vai te levar à área da geneticista, de ser um geneticista. Certo, Beatriz? Beleza, por nada, querida, eu estou aqui para isso. Então, tá aqui, ó. Temos também a parte indústria. Então, voltando, que eu falo muito rápido, sei disso, meus alunos dizem, professora, vai mais devagar. É o meu normal, tá? Então, voltando para a área da pesquisa, como estava explicando para vocês, é uma área que demanda tempo e investimento, ou seja, não investimento financeiro, mas investimento de vontade mesmo, essa é a palavra certa. Então, a gente vai, começa, né, estudando, como eu falei para vocês, desde a minha iniciação científica até a minha formação no doutorado, foram mais ou menos uns 8 anos. Tá? Então, a gente tem bastante tempo aí pela frente até chegar, então, num patamar interessante. Então, é uma coisa que demanda tempo. Para a gente ser um docente, por exemplo, de universidade, centros universitários, né, de graduação, por exemplo, até pós-graduação. Então, a pesquisa te leva a isso. Ah, pois é, Luísa, existem muitas instituições que não têm habilitação estética dentro da instituição, né? Mas, independente de tu ter habilitação dentro da instituição, tu vai ter que fazer de qualquer forma a pós-graduação. Ela pode te dar uma abordagem melhor, mais aprofundada, logicamente, porém, é necessário que se tenha é, uma especialização de qualquer forma, tá bem? Exatamente, Luísa, boa pergunta. Sai sim com essa habilitação em análises clínicas. Por quê? Porque o Conselho Federal, né, estipulou que as universidades devem fornecer aos alunos pelo menos uma habilitação obrigatoriamente. Antigamente, né, era obrigatório que se fosse análises clínicas. Hoje depende da instituição. Então, se a instituição te fornece a habilitação, por exemplo, a gente perguntou, em estética, ela vai te fornecer estética e mais alguma outra, né? Logicamente, tu pode buscar essa outra a partir dos estágios que tu vai escolher, tá? Mas análises clínicas, se tu sai habilitado, né, da instituição, essa habilitação já é tua, não é obrigatoriamente, não tem necessidade de fazer uma pós-graduação além a essa avaliação, tá? Então, tu já sai habilitado para isso. Beleza? Ótimo. E aí a gente vai ter também, né, como eu falei, então, pesquisa e docência são um campo muito bem interligado. As indústrias. Poxa, professor, eu não consigo enxergar onde que o biomédico está na indústria. Pode ser que a gente não consiga enxergar numa coisa assim, ó, pai bola, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, que como o biomédico, ele é um ser pensante, ou seja, um ser pesquisador de natureza, então ele está desenvolvido, está interligado com a pesquisa e desenvolvimento também nas indústrias farmacêuticas, tá? Aqui em São Paulo, a região, então, de São Paulo, é uma região muito importante para esse tipo de área, né? Então, nós temos várias indústrias aqui, né, colocando seus polos dentro da instituição, não, perdão, dentro da região, para que nós possamos, então, pesquisar, né, e desenvolver produtos. Podem ser produtos na área farmacêutica mesmo, que é o que a gente está mais acostumado, ou podem ser produtos na área da estética, né, que a gente estava falando bastante disso. Pense o seguinte, a área da estética, né, a gente fica pensando assim, professora, são os creminhos ali, passa coisa e tal. Não, gente, a área da estética hoje está muito interligada com a nanobiotecnologia. Então, a gente, por exemplo, desenha cápsulas microscópicas, nanoscópicas, que vão entregar, por exemplo, à nossa pele vitamina C. Né? Quem já não ouviu falar dos cremes de vitamina C, né? Coisa e tal, para passar na pele, diminuir rugas e tudo mais. Então, a nanotecnologia, que está envolvida com a biotecnologia, e a biomedicina está envolvida neste processo, também está envolvida no desenvolvimento de produtos cosméticos. Tá? Então, é importante a gente pensar assim, abram mais a ideia, né? Que a gente tem muitas áreas para trabalhar, tá? Tem também os laboratórios, né? Então, laboratórios que a gente viu, laboratório de análises clínicas, laboratório de toxicologia, laboratórios, então, de análises ambientais. Então, nós temos muitos análises de águas, tá? Então, tem muitos laboratórios que o biomédico pode atuar,
E é uma área super legal também. Então, a gente não precisa pensar só nessa área, né, mais comum que a gente está vendo agora, mas temos áreas, então, tanto pouco não, vamos dizer assim, não tão comuns, mas que também são tão importantes quanto. Na parte de clínicas, né, então a gente pode atuar junto nas clínicas, tanto clínicas estéticas quanto clínicas radiológicas, por exemplo, e isso entra também a área hospitalar, então na área hospitalar, então a gente pode trabalhar dentro do laboratório do hospital, fazendo análise de imagens, nós podemos trabalhar, então, na parte de frente ali, então, a gente, como eu falei para vocês, pesquisa hospitalar, então tem muita coisa que o biomédico pode trabalhar. E o meio ambiente, né? Então, a gente acaba deixando um pouco do meio ambiente de lado, mas muita coisa acontece e a gente precisa analisar o meio ambiente também. Então, as queimadas, né, derrame de dejetos de indústrias, então, o quanto isso, vamos dizer, Brumadinho, né, que a gente se lembra, vamos lembrar também, então, de todos os derrames que a gente teve, derramamento, né, de resíduos da Vale. Então, é importante a gente pensar sobre isso também. Então, o biomédico analisa isso, né? O Rio Doce, gente, ele foi morto, tem pedaços do Rio Doce que morreu simplesmente, porque não tem oxigenação, não tem alimentação para os peixes, então essa área ambiental também é muito importante hoje em dia. A gente acaba se esquecendo, né, tragédias, vamos dizer assim, regionais, né, ambientais recentes, só que a gente está, né, todo mundo pandemia, coronavírus, e acaba esquecendo. São áreas super relevantes também, tá? Ok, Pro, entendi, gostei, curti, vi que o biomédico, então, tem muitas áreas para trabalhar, depende de bastante trabalho, bastante envolvimento, sim, de fato, como todas as outras áreas, né? Mas o que eu vou estudar se eu escolher biomedicina? Quais são as disciplinas que eu vou estudar que eu preciso, por exemplo, eu preciso saber se vai ter isso, vai ter aquilo outro, vou ter que me preocupar com essa matéria, professora, eu não sou bem nessa matéria aqui, professora, o que eu faço? Calma, vamos ver o que a gente tem aqui para ver onde vocês se encaixam ou não, tá? Nesse processo. Então, o curso de biomedicina, o que a gente tem que estudar basicamente? A parte físico-química. Poxa, professora, eu não gosto muito de química, professora. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que a minha mãe me disse quando eu estava na escola. Ela dizia o seguinte: eu dizia, eu não gosto de biologia, não gosto de biologia, não gosto disso, não gosto daquilo. E ela dizia assim: não, minha filha, tu gosta, só que tu não gosta da professora. Eu disse, pode até ser. Então, pensem um pouco sobre isso. Talvez se o problema da química não é a forma que vocês absorvem essa informação, talvez seja isso. Isso é uma coisa para se perguntar, tá? Genética. Então, genética é uma coisa super importante para saber entender essa parte de ancestralidade e tudo mais, né? A embriologia, desenvolvimento, então, de gametas, como que a gente vai fazer a fecundação para a gente trabalhar em reprodução assistida, digamos assim, reprodução assistida é uma das áreas, vamos dizer assim, mais rentáveis da biomedicina, tá? Então, ela vai nos render um salário alto, porém, é importante que vocês tenham em mente que o investimento para ser um embriologista é altíssimo também. Então, a gente tem que fazer uma pós-graduação, mesmo que se faça um estágio, a gente não consegue trabalhar diretamente na área. Então, são coisas que a gente tem que pensar o seguinte: eu quero ganhar rios de dinheiro, ok? Mas para ganhar rios de dinheiro, tem que investir pelo menos um laguinho de dinheiro, tá? Então, são esses dois pontos que a gente tem que pensar aqui, tá? Na histologia, professora, o que é isso? Estuda história em biomedicina, professora? Não. Histologia são o estudo dos tecidos, tá? Então, a gente vai ver como que o tecido se desenvolve, por que ele tem tais células, como que ele vai fazer para se estruturar, por exemplo. Professora, para que eu preciso isso? Vamos pensar o seguinte: estética. Para que eu preciso saber as camadas da pele? Poxa, eu preciso entender as camadas da pele, porque eu preciso saber quão profundo aquele creme que eu estou usando, ou aquela criolipólise, ou aquela lipólise, ou afins, vai fazer efeito. Então, se eu não entender um tecido, eu não entendo como ele vai funcionar. E como eu consigo fazer ele trabalhar para mim, tá? Fisiologia. Então, isso aqui você deve ter visto na escola. Então, por exemplo, como o corpo funciona? Para que eu preciso saber como o corpo funciona se eu vou fazer estética? Eu só vou aplicar o negócio lá, o botox lá na cara da pessoa, a professora, e tá tudo ótimo. Ela fica lá igual, ó, o Doralino é maravilhoso.
Não. Então, se a gente não entender como funciona o todo, nós não saberíamos, por exemplo, que o Botox pode paralisar músculos, né? Que não só da face, se a gente não souber aonde a gente está colocando. Se colocar na corrente sanguínea, a gente pode paralisar a pessoa inteira. Viram como é importante? Então, as básicas são relevantíssimas, tá? Agora, farmacologia. Então, por que estudar, professora? Porque eu preciso saber como os medicamentos interagem com o meu organismo. Anatomia, preciso entender o corpo como um todo, já expliquei, né? A fisiologia, como funciona, e a anatomia, como se estrutura. Agora, dentro dessas disciplinas básicas, nós temos as disciplinas específicas do curso. Então, nas análises clínicas, que já falamos, que é a patologia clínica, né? Então, super importante para a gente fazer diagnóstico, por exemplo. Imaginologia, né, que nós já falamos, que também é super relevante agora neste momento. A biologia molecular, então, nem se fala, diagnóstico, manipulação de genes e tudo mais. E entram, então, outras áreas importantes, né? Citopatologia, que é a análise, então, das células e células oncóticas, ou seja, células cancerígenas, tá? É importante para a gente fazer esse tipo de análise. Hematologia e hemoterapia, então, como interage o sangue, né, com o corpo e como que a gente pode interagir isso para tratar as pessoas. Análises bromatológicas, ou seja, análise dos alimentos, né? Então, qual é o alimento que pode ser veiculado no mercado? Pode, não pode? Por que pode? Por que não pode? Então, é isso que a gente vai com a análise bromatológica. Análises toxicológicas entra também na forense, que vocês tinham me perguntado um tempo atrás. Então, se eu souber como fazer as análises da toxicologia, seja do local do crime, seja dos pacientes, seja do ambiente, né, que a gente falou que tem as análises ambientais, isso tudo engloba o perito criminal, tá? E aqui também, no final, as análises ambientais. Pensando em todas essas áreas que a gente tem de estudo da biomedicina, tudo isso engloba a pesquisa, tá? Então, se eu quiser fazer a toxicologia, a bromatologia, a citopatologia, a embriologia, afins, a pesquisa está interligada com todas essas áreas, bem como a docência, tá? Então, é isso que a gente tem que entender, que tudo se interliga, tá bem? Tá, prof, gostei, eu curti essas matérias aqui, eu tô super afim. Quanto tempo eu vou ter que ter de vontade para terminar esse curso aqui, pro? Então, ali, ó, o curso de medicina dura 8 semestres, tá? 4 anos, e tem uma modalidade que a gente sai formado como bacharel em biomedicina, não é? Como professor, como bacharel, sim, e a habilitação, então, definida pela área do estágio que o aluno vai escolher, tá? E ele vai escolher de acordo com o que mais ele agrada. Então, eu quero fazer análises clínicas, vou lá e faço estágio de 500 horas de análises clínicas. Quero fazer engenharia genética, então vou lá fazer estágio de engenharia genética. Quero fazer em bioquímica, vou fazer em bioquímica. Quero fazer em pesquisa clínica, vou fazer pesquisa. Então, tem várias áreas, então, o aluno vai buscar. Então, como eu expliquei para vocês, antigamente era obrigatório uma formação de analista clínico. Hoje não. Então, hoje quem escolhe é o próprio aluno, tá? E aí a gente entra na nossa universidade, que é a Unip, logicamente, importante a gente falar um pouquinho dela, né? Então, aqui eu trouxe para vocês imagens lá do campus Anchieta, né? Então, um campus bastante acessível para quem está na região do ABC, logicamente. Então, nós temos uma infraestrutura básica fundamental para o desenvolvimento deste curso, né? Então, com laboratórios super bem equipados, tanto laboratórios de estudo, de ensino na parte de análises, quanto no laboratório de informática. E aqui eu trouxe uma imagem só do campus, só para vocês terem uma ideia mais ou menos como é dele como um todo e dele por dentro, tá? Então, nós temos uma grade lá na Unip, então, de biomedicina, uma grade ampla, e nós temos de infraestrutura uma biblioteca com bastante livros e também periódicos para que a gente possa fazer uma pesquisa sempre atualizada, como eu expliquei para vocês. Então, nós nunca paramos de estudar, né, o tempo todo. Laboratórios, então, bastante equipados e modernos. Nós temos bastante docentes qualificados, especializados, eu garanto, né? Isso eu posso contar porque eu estou lá. O ambiente, então, super agradável, tem monitoria também dos alunos, né?
bastante legal para vocês fazerem uma experiência de vida acadêmica e se desenvolverem bastante nessa vida já, né? E também lá pode fazer também a pós-graduação, algumas pós-graduações, não são todas as áreas, logicamente as mais específicas, por exemplo, se quiser fazer estética, como você tinha me perguntado, estética tem, então, pós-graduações fora da instituição, mas também, se querem outras áreas, a instituição oferece também, tá? Professora, tudo bem, gostei, a senhora fala muito bonito, tudo muito legal, mas me conta, quanto que eu vou ganhar, professora? É isso que eu quero dinheiro, quero saber, money, professora, conta para mim isso. Beleza. Então, essa pesquisa eu fiz hoje, tá? Então, é uma área de realidade do Rio de Janeiro, que eu trouxe para vocês uma imagem aqui, tem até um sitezinho, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tirar um print da tela, fiquem à vontade. Lá tem várias informações sobre o profissional biomédico em geral, tá? Mas eu trouxe essa informação que é muito parecida com São Paulo também, tá? Então, o mercado médio salarial e o mercado de trabalho em 2020, que eu trouxe essa perspectiva. Então, ali, ó, que vocês buscaram bastante, que eu vi, ó, estética e outros serviços de beleza, por exemplo. Então, uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, tem um piso salarial de 2.900, chegando até um teto de 4.800, logicamente, que vai depender da estética, né, do local. Isso aqui é uma média que este site faz em torno de 10 profissionais da área, tá? Então, a média. Então, pode ser que tenha pessoas que ganham mais, tem pessoas que ganham menos, certo? Laboratórios clínicos, então, ali o teto de 3.000, mais ou menos, atividades de atendimento hospitalar, então, onde está dentro do laboratório do hospital, por exemplo, ali pode chegar até 5.600. Laboratórios, então, de anatomia, patologia e citologia, que são análises, então, citopatológicas, que eu falei para vocês, né, em torno de 2.600, e atividade médica ambulatorial, com recursos para a realização de exames complementares, como imaginologia, por exemplo, então em torno de 3.700, mais ou menos, tá? Então, a gente tem, logicamente, salvo outras áreas, né, como eu falei para vocês, aí o embriologista, né, o biomédico com especialização em embriologia, em reprodução assistida, pode chegar até 20.000, por exemplo. Só que a gente tem que entender o seguinte, como eu falei para vocês, é um investimento que depende, né? Então, não é uma coisa assim, sair da medicina, uhul, a pessoa vai ganhar 20 mil reais. Não. A gente tem que entender que coisas têm que ser conquistadas, né? Então, se a gente sai com mais especialização, a gente sai com um piso salarial e depois a gente vai aumentando, né, ao longo dos anos que a gente vai trabalhando naquela mesma área e se especializando também, tá? Esses são os pontos importantes. E aí, finalizando um pouquinho da minha palestra, para deixar vocês falarem também, que não sou só eu que falo, né? O biomédico, então, é o profissional da área da saúde que cuida, logicamente, então, do bem-estar e da qualidade de vida dos indivíduos. Então, isso é super importante. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido, gostado um pouquinho do curso. Espero não ter falado muito rápido, mas se surgirem qualquer dúvida, quer que eu repita alguma coisa, estou aqui para isso. Fiquem super à vontade, tá bem? Então, manda a pergunta que eu quero responder.